Hoje, o Evangelho foi segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à turma dos fariseus que estavam ao seu redor, que a sua carne era verdadeiramente comida, que havia sido dado a todos para a conversão do mundo. E aquele que não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não teria vida eterna. Mas aquele que comer, ele, além de ter vida eterna, seria ressuscitado no último dia. Essa é a palavra de nosso Senhor. No entanto, os fariseus entre si ficavam dialogando. Como será que ele vai nos dar a sua carne a comer? Será que viraremos canibais? Então nosso Senhor diz: em verdade vos digo, se não beberdes a carne do filho, não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo-nos isto, que a sua carne era verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida, ele queria dar-nos a conhecer que fora da Santa Missa, fora da Sagrada Comunhão, não haveria vida em nós. A Sagrada Comunhão, esta hóstia consagrada, que na aparência é pequenininha, na aparência não passa um pedaço de pão pequeno, às vezes 3 centímetros e meio, às vezes 4 centímetros, maior um pouquinho do padre, que tem 7. Aquele pedaço de pão está ali verdadeiramente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Depois da consagração, quando o padre diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. No final ele diz: fazei isto em minha comemoração. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos deu essa chave para podermos consagrar o seu corpo, ele não disse: isto simboliza meu corpo, isto aparenta ser meu corpo, isto é um sinal do meu corpo. Ele diz: isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Este sinal sensível de que Deus vem até nós é por meio de um pedaço de pão e não muda de aparência. Primeiro, porque se fosse, por exemplo, ovas de peixe, como o povo chama de caviar, que é um preço absurdo, os pobres não teriam acesso. Se fosse uma coisa assim estranha, que só houvesse na Palestina, aqui no Brasil nós não teríamos acesso. Mas o pão está em todas as partes. E o pão é barato. Todos podem ter acesso. Por isso Nosso Senhor escolheu o pão para fazer do seu corpo, transformá-lo no seu corpo. E na aparência, porque não muda também? Já imaginou se todas as vezes que consagrássemos a hóstia no altar, tornasse um pedaço de carne, alguém se atreveria a chegar perto? Raramente, a pessoa ficaria temerosa, assombrada. Ou pior, poderia não acreditar em mais nada. Vira uma coisa corriqueira. O padre faz um truque, uma ilusão. Por isso não acontece aos nossos olhos. São Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, doutor da Eucaristia, escreveu um dia em seu hino Adoro te devote: tato e vista falham bem como o sabor. O nosso tato, podemos encostar, terá a mesma consistência da hóstia que nós compramos. A nossa vista falha porque continua com a mesma aparência branca. O nosso paladar falha porque continua com o mesmo sabor de pão. Mas eis que ele termina: só por meu ouvido tem a fé vigor. Nós temos que crer, não é porque o padre está falando. Nós temos que crer, não foi porque o Monsenhor Merardo que veio aqui também fala a mesma coisa. Nós temos que crer porque foi o próprio Jesus Cristo que disse. Foi o próprio Jesus Cristo que nos ensinou. Foi o próprio Jesus Cristo que, baixando do céu à terra, veio para nós, conviveu conosco, nos deu a conhecer isto. Foi Ele. Ele que morreu na cruz por nós. Ele que não tinha crime nenhum. Ele que somente dizendo: sou eu, derrubou os soldados que vinham lhe prender. Ele que, falando abertamente, confundia os fariseus e confundiu mesmo o próprio Pilatos, que estava a condenar sabendo que era inocente. Não foi Pilatos que o matou, não foram judeus,
Ele mesmo se entregou por nós. E Ele entregou-se para dar-nos a comer de sua carne e a beber de seu sangue. E entendermos que Ele fez isso por amor. A caridade de Cristo nos constrange. Se nós estivéssemos diante de um homem qualquer, já teríamos esquecido a sua história há muito tempo. Como muitos já esqueceram a história de Tiradentes, já esqueceram a história de Carlos Magno, já esqueceram a história de tantos e tantos santos também do passado. Jesus Cristo nós não esquecemos. Porque é impossível esquecer uma pessoa que se doou totalmente por nós. Alguns nomes no Martirológio, que é um livro que se lê todos os dias depois de primas nos conventos e nos seminários, muitas vezes nomeiam os mártires somente como muitos mártires em tal lugar. Mas quando chega Nosso Senhor Jesus Cristo, diz seu nome completo e chamam Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este mesmo Jesus Cristo, que é Deus e que é homem, entregou sua carne para nós comermos. E ainda ameaçou: se não comerdes da minha carne e não beber do meu sangue, não tereis a vida em vós. Ele falou: se não comer da minha carne. Ah, mas eu não queria chegar perto da Sagrada Eucaristia, porque estou vivendo em pecado. Então corrija a sua vida. Não comer da carne do Filho do Homem não será a vida eterna. Se comer da carne do Filho do Homem, terá a vida. Eis a diferença. Sem a carne do Filho do Homem, nosso corpo está vivo. Mas de que adianta o corpo estar vivo se a alma está morta? O corpo sem alma está morto. Pode ser enterrado. Vemos os cadáveres nos caixões, a aparência pútrida, o olhar deformado, o rosto branco, pálido, sem vida. Se abrimos os olhos opacos, os olhos brancos cristalizados, sem respiração, antes, se tiramos aqueles algodões do nariz, exalam pútrido no ar, dos ouvidos também. Se a boca fica aberta, o mau cheiro sobe pelo ambiente. Quem aqui aguentaria ficar próximo de um corpo defunto, se não fosse tratado, embalsamado, costurado a sua boca, tampado seu nariz e seus ouvidos, cerrado seus olhos, maquiado para ficar um pouco mais atraente? Poucas pessoas se chegariam próximos de um caixão. Pois bem, é o que acontece com a alma sem Deus. Se nossa alma, que é o que movimenta o nosso corpo, está sem Deus, está igual um cadáver numa igreja. Somente com a maquiagem do corpo exterior mostrando alguma coisa, somente com a aparência do prazer sensível, somente com a aparência da riqueza. Mas pegue um cadáver, vista-no com púrpura, ou seja, coloque ele na roupa de um rei, coloque-lhe uma coroa na cabeça, coloque-lhe um cetro na mão, e o coloque num trono sentado num palácio. Se olharmos para a cara dele, parecerá mais branco do que nunca. Nós podemos embelezar à vontade nossa alma com prazeres sensíveis. Mas se nossa alma não tem Deus, está morta como um cadáver. Não adianta de nada. Se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida. Nós temos que ajustar nossa vida para podermos receber a Sagrada Comunhão. Temos que ajustar nossa vida para podermos bem receber a Deus. Quantas pessoas que hoje estão no inferno gostariam de voltar por 30 segundos para fazer penitência e chorar seus pecados e não podem mais? Quantas pessoas gostariam de voltar um dia do inferno para poder assistir uma Santa Missa, confessar-se e morrer na graça de Deus e não podem mais? Nós aqui temos, eu 24, Frei Mário 46, alguns têm 50, alguns têm 40, varia muito as idades por aqui. No entanto, o que é nossa vida se não um sopro? Vemos antes de nós, passaram pessoas com 90, 100 anos, e hoje não existem mais. E antes dele, outras pessoas com 90, 100, 200 anos, e hoje não existem mais. Matusalém viveu 900 e tantos anos, e hoje também já não existe mais. O tempo é curto. Não importa quantos anos vivamos, o tempo é curto. E enquanto tempo temos, nós temos que buscar alcançar de Deus a misericórdia. Se nós perdemos tempo aqui,
não poderemos recuperar depois. Hoje, por falar nisso, estamos celebrando a missa dos defuntos. Vamos ver um seguinte caso. Nossa alma, nosso corpo, é como se fosse um relógio programado. Creio que todos aqui em casa têm um reloginho daqueles de pilha, que fica em cima pendurado na parede em algum canto, em cima da cômoda do criado mudo, ou então próximo na cozinha para poder saber as horas, para preparar na hora o almoço, para preparar a hora a janta, para dormir na hora, para não assistir televisão mais do que o tempo. Ou então ao menos tem um celularzinho desse aqui que marca o tempo, e que é só pegar e apertar um botãozinho e ver a hora. Pois bem, o relógio funciona a pilha. A pilha funciona por tantos dias, 30 dias. Eu prefiro o relógio porque é mais tempo do que um celular. E o celular a gente também carrega, nem percebe isso. Mas se nosso reloginho, funcionando por exemplo por 60 dias com nossa pilhazinha, quando chega no fim, ele começa a quase não tremer mais o ponteiro. E quando acaba de vez, ele para. E nós ficamos sem saber qual é a hora. Pois bem, a nossa vida é um relógio. A nossa bateriazinha foi colocada por Deus. Algumas bateriazinhas vão 100 anos, 120. Eu vi outro dia que a pessoa mais velha da Terra hoje em dia tem 116 anos. Pois bem, um grande tempo. Outras pessoas têm um reloginho que é mais curto, que mal acabaram de nascer, deu 30 segundos, o reloginho pifou. E acabou o tempo daquela criancinha. Essa pilha quem colocou foi Deus. Essa bateriazinha quem colocou ali foi Deus. Deus ali colocou e disse-nos: este é o tempo que eu lhe dou. Não saberás quanto. Porque a gente não sabe quando a bateria do relógio vai acabar. A gente sabe que vai acabar uma hora, mas não sabe a hora. Por isso a gente sempre deixa comprado ali uma reserva. Assim é conosco. Deus colocou-nos uma bateria em nós. E o nosso relógio está rodando. Não sabemos o tempo que temos, mas sabemos que uma hora vai acabar. No entanto, quase nenhuma pessoa nesta vida conseguiu que Deus colocasse mais uma bateria para trocar aquela do relógio. Quando acabou a bateria, a pessoa morreu de fato. O relógio parou. A única coisa que aconteceu foi que se comprou outro. Morreu uma pessoa, nasce outra. Nós temos que compreender isso. Nosso relógio está com a bateria contada. Nós é que não sabemos quando vai acabar. Portanto, nós temos que ter atenção e observar bem, para quando chegar este dia, nós não digamos, eu não sabia. Porque todos nós sabemos, a morte se avizinha. E quando ela chegar, não perguntará, quer ir? Ela vai simplesmente colocar a mão em nossa mão e falar bem assim, chegou a hora. Vamos? A sua consulta no dentista chegou. A sua hora no tribunal chegou. E não tem mais tempo de voltar atrás. Portanto, enquanto temos tempo, busquemos a Sagrada Comunhão. Todos os dias tem a Sagrada Comunhão para ser oferecida a quem queira. Aqui na igrejinha nossa nós temos domingo, 8h30 da manhã e 4h30 da tarde. Durante a semana, 5h20 da manhã e 4h20 da tarde. Todos os dias está disponível. A hora que quiser confessar-se, também pode chegar, bata o sino que nós viemos atender. Sempre disponíveis. Mas não esperemos para a hora de amanhã. Sejamos prudentes. Nossa bateria está chegando no fim. Se acabar quando menos esperamos, Deus não perguntará, que aí Ele falará, chegou sua hora. Pois bem, caríssimos, rezemos muito para podermos alcançar de Deus a misericórdia. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.